Olá pessoal, vamos falar do conjunto I dos números irracionais, né? Na aula passada nós vimos o conjunto Q, que nós chamamos do conjunto dos números racionais. E o que são números irracionais? São justamente aqueles números não Q, aqueles que nós não podemos escrever sobre a forma de fração, aonde o numerador e o denominador são números inteiros. Nós vimos que Q era o conjunto de todas as frações, aonde esse numerador é um número inteiro e esse denominador também é um número inteiro diferente de zero. Muito bom. E os irracionais são justamente os números que não podem ser escritos dessa forma, como esse quociente, né? Isso são números irracionais. Mas para o aluno ficar mais fácil a gente pegar e ver o que não é irracional na prática. E até tem uma coisa chamada de raiz quadrada, que a gente está muito familiarizada, que ela pode ser exata. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 vale 3, porque 3 ao quadrado é 9, mas ela também pode ser inexata. Se ela for igual a 9, ela é um número racional aqui, porque existe a raiz quadrada. Então, raiz de 9 é 3, 3 é racional. Agora, se eu pego uma raiz do tipo raiz de 2, isso aqui eu não calculo exatamente. Eu não consigo um valor exato. Eu sei que um valor aproximado para a raiz de 2 é 1,41. Mas isso não é 1,41 exato. Isso é 1,41, 42, infinitas casas decimais. E toda vez que isso acontecer, isso aqui vai ser um número irracional. Todas as raízes inexatas são números irracionais. Ah, então sempre que tiver esse pontinho é irracional? Quase sempre. Se tiver esse pontinho aqui e não houver período, não houver repetição, é irracional. Mas, por exemplo, se eu tiver um número do tipo 1,356, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui não é irracional porque existe um padrão. O que isso quer dizer? Que esse 356 aqui vai se repetir infinitamente. E quando isso acontece, isso é chamado de dízima periódica e é um número racional. Agora, se você pegar uma coisa toda bagunçada, 3, 8, 1, 9, 2, 1, pontinho, 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 isso aqui não tem um padrão. Se não tem um padrão, é um número irracional. Ele não consegue ser escrito como um quociente. Então, quem são os irracionais de fato para a gente gravar? Irracionais são as raízes inexatas. Todas elas não têm raiz exata, é irracional. Por exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 29, qualquer raiz que seja inexata. É um número irracional. As dízimas que não são periódicas, que não têm período, 0,912351297, isso não tem um padrão. Quando não tem um padrão, é um número irracional. E também tem os números famosos, que é o caso do π, que vocês estão careca de conhecer, que é 3,14 aproximadamente. O número de Euler, que é o número E, que é aproximadamente 2,71. O número de ouro, o número φ, é aproximadamente 1,61. Repara que esses números são aproximadamente isso. O π, por exemplo, a gente obtém o π, né? Π é o quociente entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. O diâmetro de uma circunferência é 2r. Por quê? Porque se eu dividir
o comprimento pelo diâmetro, eu encontro π, que é um número irracional, né? Ah, tá, entendi. Beleza, tranquilinho? Tranquilinho. Mas você disse que esses números não podem ser escritos como um quociente. Não pode ser escrito como um quociente de números inteiros, né? 2, 3, 4, 5. De números quebrados, pode. Afinal, bastaria a gente pensar que raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 1. Seria um quociente. Mas é um quociente de números inteiros? Não. É um quociente de um número irracional por um número inteiro. Ok? E o próprio π, ele é aproximadamente 3,14, mas ele é 3,14159, e isso aqui não para de crescer. Tem infinitas casas decimais e não segue um padrão, né? Não é uma dízima periódica, ok? Esse número de Euler tem fórmula de calcular. Esse número φ aqui é chamado de razão áurea, né? Está diretamente ligada aos antigos, né? Era sinônimo de beleza, a natureza. Existem vários estudos em torno desse número, né? Inclusive o quociente da sequência de Fibonacci, uma das famosas que tem. Vocês podem pesquisar isso, ok? Então, irracionais são números que não são racionais, números que não podem ser escritos como um quociente de números inteiros, ok? E já foram descobertos há muito tempo, né? Quando você pega um quadrado, por exemplo, se tiver um quadrado de lado 1 e traçar a sua diagonal, né? Digamos que isso aqui é um quadrado de lado 1, traçar essa sua diagonal, por Pitágoras, você descobre que essa diagonal mede quanto? Raiz de 2. Isso já é um problema antigo de números irracionais. Ok? Basicamente, vocês precisam decorar isso, né? Porque vai aparecer aí classificação de números. Quem são os irracionais? As raízes inexatas. Todas elas que não forem exatas são irracionais. As dízimas não periódicas, quando isso não se repetir. E esses números que são chamados de letrinha normalmente letras gregas, né? Pi, epsilon, Φ, né? Essa letrinha aqui se chama Φ. Ok? E assim vai. Normalmente, claro que são usados para representar outra coisa, mas normalmente esses números, razão áurea, número de Euler, π, são números irracionais. Ok? É isso aí, meu povo.